Saudações ponta de lança, aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente africano. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e também sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país africano. Nesse episódio vamos te apresentar a Burundi. No idioma Kirundi, Burundi significa terra do povo que fala Rundi. Até o final do século XIX, Ruanda e Burundi formavam uma única nação. No começo da década de 1960, o território foi dividido e cada país se tornou autônomo. Burundi e Ruanda ficaram conhecidos no mundo por conta dos conflitos étnicos na região, consequências do colonialismo e imperialismo europeu. O primeiro povo que habitou o atual território do Burundi foi provavelmente o grupo Tuá. Acredita que os Hutus se estabeleceram na região no século XI. 300 ou 400 anos depois, chegaram os Tutsis no local. Os reis dessa última etnia então assumiram o controle da região. No século XVI, o Burundi constituía um reino caracterizado por uma autoridade político-hierárquica e de importante intercâmbio econômico e tributário. Um rei, chamado de Mwani, à frente de uma aristocracia conhecida por Ganua, retinha a maioria das terras, exigindo tributo dos pastores e agricultores locais. Em meados do século XVIII, esta realeza da etnia Tutsi consolidou sua autoridade sobre a terra, produção e distribuição, desenvolvendo o sistema do Ubugabiri, uma relação entre patrono e cliente em que a população recebia proteção real em troca de tributos e posse de terra. Exploradores e missionários europeus fizeram breves visitas à área por volta de 1856 e em 1899 o Burundi passou a ser administrado pelos alemães como parte da colônia da África Oriental Alemã. Em 1916, como consequência dos conflitos da Primeira Guerra Mundial, tropas belgas ocuparam a área. Em 1923, a Liga das Nações converteu os atuais países Ruanda e Burundi em mandatos da Bélgica e o território passou a ser conhecido como Ruanda-Urundi. Os belgas administraram o território indiretamente com base na aristocracia Tutsi. Quando a Bélgica chegou na região, os Tutsis eram os pastores e os Hutus agricultores. Seguindo as teorias eugenistas e o darwinismo social, os belgas decidiram pelos Tutsis como um grupo superior e decidiram se aliar a eles para governar e dominar o povo Hutu. Essa foi a principal causa do conflito étnico no Burundi e principalmente em Ruanda. Após a Segunda Guerra Mundial, a Bélgica permitiu o surgimento de partidos políticos. Devido ao grande número desses partidos, que chegou a ser 23, a luta pela independência do Burundi após a Segunda Guerra foi complexa. Nesse contexto, o movimento nacionalista mais importante era o Partido da Unidade e do Progresso Nacional, o UPRONA. Criado em 1957, no ano seguinte o partido já era liderado pelo príncipe Tutsi Louis Rwagasore, responsável por uma solicitação de independência imediata do país no ano de 1959. A administração colonial belga o acusou de ser comunista e os colonizadores passaram a favorecer o projeto moderado de transição à independência representado pelo Partido Democrata Cristão, o PDC. A situação se reverteu após a criação de comunas provisórias e as eleições de 1961, quando o UPRONA conquistou a maioria dos cargos. Formou-se então um governo sob a liderança de Rwagasore, contrariando os líderes do PDC, que o mandaram matar. Sob clima de tensão, o processo para Burundi se tornar independente foi enfim negociado com a Bélgica.
A independência total do Burundi foi alcançada em 1º de julho de 1962. O rei Mwambutsa IV estabeleceu uma monarquia constitucional com um equilíbrio de poder entre as etnias predominantes, os Hutus e Tutsis. O assassinato do primeiro-ministro Hutu em 1965 colocou em movimento uma série de revoltas. Em 1966, o rei Mwambutsa foi deposto por seu filho, o príncipe Intare IV, que foi deposto no mesmo ano por um golpe militar liderado pelo capitão Michel Micombero, que aboliu a monarquia e declarou a república, instalando um regime militar. No fim dos anos 1980, o país, marcado por golpes de Estado, começou a sofrer com as tensões étnicas. O regime militar terminou em 1993 com a eleição de Melchior Ndadaye, o primeiro presidente eleito democraticamente. Ndadaye, um Hutu, foi assassinado poucos meses depois por oficiais Tutsis, dando início a uma guerra étnica que logo respingou no país vizinho, Ruanda, e resultou em um genocídio. Cerca de 800 mil pessoas mortas entre abril e julho de 1994. Esses conflitos étnicos foram heranças dos tempos de colonização e imperialismo europeu sobre a região. Apesar de um frágil acordo de paz alcançado apenas em 2008, o Burundi continua sofrendo com disputas pelo poder e a tensão entre seus dois maiores grupos étnicos. Em 8 de junho de 2020, o então presidente Pierre Nkurunziza faleceu com suspeita de coronavírus. A causa da morte do ex-presidente não foi divulgada de forma oficial. Ele havia expulsado a Organização Mundial da Saúde, a OMS, do país e tinha dito que Burundi tinha um pacto especial com Deus, tendo em vista o avanço da doença no continente africano e no país. Quem assumiu o cargo foi Evariste Ndayishimiye. Em agosto de 2020, o Burundi anunciou o desejo de uma compensação de Alemanha e Bélgica por crimes coloniais. Peritos nomeados pelo parlamento do país prepararam um relatório e adiantaram um valor de 36 bilhões de euros a ser exigido. Os idiomas oficiais em Burundi são o francês e o Kirundi. O território burundiano possui uma área de 27.816 km². A população de Burundi é estimada em mais de 11 milhões de pessoas. A etnia que predomina entre a população do Burundi é a Hutu, com um grupo menor de Tutsis e outro de Tuás. A religião predominante em terras burundinesas é o cristianismo. Há também um grupo minoritário que segue as crenças tradicionais. A moeda do país é o franco do Burundi. O território de Burundi limita-se com a Ruanda, a norte, Tanzânia, a leste e República Democrática do Congo, a oeste. O país não tem saída para o mar. Burundi está localizado na região da África Oriental. Sua capital, desde o final de 2018, é Gitega. Antes, Bujumbura, a cidade mais populosa do país, era a sede dos poderes. Burundi integra o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a Organização das Nações Unidas, a ONU, a União Africana, entre outras organizações. O povo do Burundi vive principalmente da agricultura, que tem no café e no chá importantes produtos de exportação. Os agricultores também cultivam banana, batata doce, mandioca, feijão, cana-de-açúcar e milho. Um número pequeno de fábricas produz bebidas, óleo de cozinha, açúcar, cigarro e mantas. O Burundi tem algumas reservas de pedras preciosas e ouro. Por conta de toda a instabilidade política no país, a população sofre de alguns problemas sociais e econômicos. Uma das comidas mais consumidas no Burundi é o ugali,
uma pasta de milho fervida que se aproxima do angu ou polenta que conhecemos no Brasil. Outro prato típico do país é o chombe, um guisado de folha de mandioca temperada com folha de amendoim e arroz. Nas zonas rurais, o feijão é constantemente consumido pelos camponeses. Entre os peixes que pode se degustar em Burundi está a tilápia. Pratos típicos da Bélgica são heranças do tempo colonial. O curso d'água que dá origem ao rio Nilo fica no Burundi, mais propriamente nas montanhas do leste do país. O ponto culminante do país é o Monte Rera, com 2.670 metros de altitude. Devemos lembrar que o Burundi é um país montanhoso, com altitude média de 700 metros. Uma das coisas que mais chamam a atenção dos estrangeiros que chegam ao Burundi é a altura da população. Enquanto os homens medem em torno de 1,93 m, as mulheres medem 1,75 m na média, com o detalhe de que é nesse país que existe a maior diferença de altura entre os gêneros em todo o mundo. A Abaúza é o partido político que busca restabelecer a monarquia burundinesa. Nas eleições de 2005, o Abaúza lançou a princesa Esther Kamatari como candidata à presidência. Kamatari cresceu como membro da família real do Burundi, mas fugiu para Paris quando seu reino foi violentamente derrubado na década de 1960. Durante a Guerra Civil, nos anos 1990, a princesa liderou a Associação do Povo do Burundi na França. Adulta, ela começou a modelar e se tornou a primeira modelo negra no cenário de alta costura francesa, atuando para marcas como Pucci, Paco Rabanne e Jean Paul Gaultier. Kamatari viu a moda como uma plataforma para celebrar a inclusão e passou a treinar modelos para um desfile anual de moda intitulado Cultura e Criação, que continua reunindo talentos de design de 40 países diferentes. Apesar das pretensões políticas, Kamatari não conseguiu se eleger presidente do Burundi. O Burundi é um país montanhoso com planaltos elevados no centro e savanas a leste. Gitega é a capital burundinesa e o porto mais próximo da extremidade norte do lago Tanganyika. Fundada pelos alemães em 1899, atualmente exporta café, algodão e chá. Burundi é em geral um país montanhoso, especialmente na parte ocidental, com o planalto ocupando a zona leste, perto da fronteira com a Tanzânia. Ao caminhar pela densa selva da floresta Kigwena, no sul do Burundi, raramente se encontra outros turistas. No entanto, a selva úmida desta reserva natural, com diversos animais da fauna nativa, é um destino ideal para os amantes do turismo em terras africanas. Não muito longe da floresta Kigwena, encontra-se a floresta Vianda. Outras atrações do turismo local é o Kibira National Park, o rio Ruzizi, o Museu Nacional de Gitega, na capital, o Museu Vivant e o Monte Rera. O tambor carienda possui muita importância na música tradicional burundinesa. O Royal Drummers of Burundi é um dos grupos musicais mais conhecidos do país. Os cantos uruvino e ururimbo são formas de expressão musical tradicionais dos burundineses. Gael Faye é um multiartista burundiano radicado na França. Ele é rapper, slammer e escritor. Uma de suas obras mais conhecidas é o livro Meu Pequeno País, publicado em 2016 e vencedor de várias premiações literárias. Faye também já esteve aqui no Brasil quando participou da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, em 2019. Set B, Keimuko, Kingorongoro, Bernice, Fabe Love e Best Music of Life são alguns dos artistas e grupos mais populares da música burundiana atualmente.
A seleção burundiana de futebol masculino nunca disputou uma edição de Copa do Mundo. A única participação da seleção de Burundi masculina na Copa Africana de Nações foi em 2019, quando o país ficou na fase de grupos da competição. As maiores conquistas no futebol foram os 3 títulos da Copa do Conselho das Associações de Futebol da África Oriental e Central, a Copa Cecafa masculina, em 1980, 2006 e 2007. A seleção feminina nunca disputou uma partida oficial reconhecida pela FIFA. A própria formação de uma equipe que represente o país é uma grande dificuldade, pois as mulheres burundinesas enfrentam desafios como a desigualdade e o acesso limitado à educação. Por outro lado, seleções femininas de base já competiram por várias vezes. O Campeonato Burundiano de Futebol Masculino, ou a Amstel League, é a principal divisão do futebol do Burundi, disputado desde 1972. O Vitalo Futebol Clube é o maior clube da Liga Nacional com 20 títulos. O AS Interstar vem na sequência com 9 conquistas. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre Burundi. Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro das novidades do Ponta de Lança. Também deixe seu feedback e suas sugestões sobre as nossas produções por lá. Siga a gente no @pontadelanca no Twitter, siga a gente também no Instagram, curta nossa página no Facebook, confira os nossos textos na nossa página do Medium e também ouça esse e outros podcasts da casa, através de plataformas de áudio digital e agregadores de podcasts como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, entre outros. Busque por Ponta de Lança Podcasts que você provavelmente irá nos encontrar. Em nome da equipe do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça de que Ponta de Lança é #paixão por ousar. Até a próxima. Falou!